Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela presença dEle neste lugar. A certeza que o Espírito Santo está aqui, que Ele responde a oração. Eu, hoje, acho que com meia hora de culto, eu já tive minha oração respondida. Ontem eu orava, hoje eu orava e hoje eu vi resposta de oração aqui dentro da igreja. Deus, Ele responde muitas das vezes nos mínimos detalhes. Tem coisa que a gente planeja, que a gente pede, e às vezes a gente duvida, né? Será que Ele vai fazer? Será que Ele vai topar essa ideia? E Deus é tão maravilhoso, tão precioso, que Ele nos surpreende até quando nós mesmo não acreditamos. Às vezes a gente olha para o pai e diz, olha pai, eu preciso disso, mas é um pedido assim, Ele não vai fazer não. De repente vai para a escola, chega em casa, tal pai fez. Eita, que surpresa boa. Assim está a minha alegria hoje. Eu pedi e ainda hoje foi respondido. Glória a Deus por isso. Deus é fiel. Abra por gentileza a tua Bíblia em Isaías 38, versículo 1 para a nossa meditação. Isaías 38, versículo 1 para a nossa meditação. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti. Em verdade e com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. E isto te será parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás, assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nosso pastor já orou por este momento. Se você puder, repita para si mesmo, Deus fala comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que isso, evangelista Gabriel? Porque às vezes a gente diz, isso é para ele. É para aquele, é para o meu amigo, é para o meu vizinho que está ali do lado. E nós temos a certeza de que Deus está aqui para falar com cada um de nós. Nós precisamos entender que já foi trazido aqui 4 quarta-feiras, não foi? Perdi as contas. Sobre gratidão. Eu vi o pastor Milton, nosso pastor, pastora Daniele, e vi... Pronto, amém. Sei que eu estava recebendo, sendo grato e contando. Se permitisse eu ser um escritor como a nossa pastora, eu ia encher um livro de gratidão só neste ano, porque promessas foram cumpridas, desejos foram realizados, até os mínimos desejos, e desejos que pensei até que ele não poderia obedecer, dado algumas circunstâncias. Mas louvado seja Deus que ele não se atém a circunstâncias humanas.
Louvado seja Deus que Ele vai além das nossas expectativas. Então nós precisamos entender que todos nós, em algum momento da vida, vamos nos deparar com sentenças que parecem finais, pontos finais. Um diagnóstico, uma pedra ou uma perda, uma palavra que soa como um ponto final. Em Isaías 38, nós podemos encontrar aqui um homem piedoso, um rei piedoso. E a ideia de piedoso aqui não é que ele fornecia pão, que ele fornecia cesta básica, não. A ideia de piedoso é alguém que orava, alguém que tinha prazer em ler a Bíblia, alguém que, quando assumiu o reinado, chamou o povo e disse: olha, vamos colocar novas leis, novas sentenças. De lei ele entendia. Agora todo o povo vai adorar a Deus. Tira aí Baal, Astarote, tira a macumba, tira a feitiçaria, vamos adorar a Deus. Convidou e convocou todo o povo a adorar ao Senhor. Ele restituiu a adoração. Então, ele era um homem piedoso não só em suas atitudes internas dentro de casa, mas para com a nação que foi posta em suas mãos, convocando a todos a adorarem, a buscar a presença de Deus. Então, este homem recebe uma palavra muito dura: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Se eu perguntar para você agora, você que está aqui, você já sofreu uma ameaça? Alguém dizer: você vai morrer, estamos caçando você para morrer. Você o que faria? Como se comportaria? Eu, Gabriel, já vivi isso. Tremi e ao mesmo tempo veio uma coragem do nada. Quando vi minha mãe chorando porque ela recebeu a notícia primeiro que eu. E eu pensei: meu Deus, eu vou morrer. Chego em casa, tá as pessoas ameaçando e dizendo: vamos pegá-lo. E aqui não, na frente da mãe não. E saíram. E eu: meu Deus, e agora? Entro dentro de casa, amanhã chorando: o que vai ser? E agora junta todo mundo, vamos orar. A senhora não é da oração? É a única coisa que tinha para fazer naquele momento. Não ia dar tempo de fugir nem nada. Vamos embora, vamos orar. Passamos a noite orando. Fui dormir, não sei como. De manhã tem a gente batendo na porta dizendo: olha, saísse de casa, fizesse alguma coisa, contasse para alguém. Não deu tempo de nada, a gente só fez orar. Não, porque fulano que saiu daqui está morto ali. Você crê que Deus, Ele cuida dos seus? Ezequias recebeu a sentença de morte. E nós não vemos ele fazer nada além do que já fazia. O que é que esse homem fazia? Esse homem orava. Era um homem piedoso, um homem que buscava o Senhor, um homem que se entregava ao Senhor, que convocou a família, a nação a adorar ao Senhor. Então nós podemos ver que esse texto, essa passagem, essa perícope não termina em tragédia, não termina em morte. Me permita, só vou falar porque Deus me permitiu, meu pastor. Esse trecho da sua vida não vai terminar em morte. Esse trecho da sua vida não vai terminar em morte. Esse trecho, esse momento que você está passando, perseguição real, não vai ser para a morte. Mas tenha certeza, a lição vai te perseguir para fazer totalmente o contrário, totalmente o oposto daquilo que foi feito, porque o Senhor, Ele dá escolhas. E a escolha está na tua frente, na tua mão. Você abre a porta se quiser. Nós vamos ver Isaías escrever e nos mostrar que então, depois de uma sentença dessa liberada, e nós vemos que foi o Senhor quem disse: no direito, uma lei é considerada como cláusula pétrea, muitas vezes não se revoga, mas muitas das vezes pode se acrescentar. Pode-se colocar opções, parágrafos, hífens, para que pudessem ser cumprida esta lei, mas de outras formas, de outras maneiras. E nós vemos que o Senhor, o juiz dos juízes, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, foi quem sentenciou Ezequias à morte. E diante disso, nós precisamos entender:
a palavra de Deus sempre vem, e sempre é uma sentença espiritual. Um homem fiel enfrentando a morte, como podemos ver, ele nos permite observar uma lição já no primeiro trecho. Ser fiel a Deus não isenta a você que gosta de orar, de ler a Bíblia, de passar por crises, mas nos prepara para enfrentá-las corretamente. Diga para quem está do seu lado: Deus está te preparando. Um segundo ponto que nós vemos é uma reação correta diante da crise. Versículo 2 ao 3, nós vemos que então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembre-te, andei em tua presença, em verdade de coração, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou amargamente, ou muitíssimo. Eu, quando li essa passagem, eu até comentei com Isabela que estava inculcado na minha mente. Quem é que olha para Deus e diz: lembra-te, eu fui correto, eu fui sincero, eu fui honesto, eu fiz a tua vontade. Sabe quem faz isso? Quem tem crédito com Ele. Quem pode olhar assim para trás e dizer: Deus, nos meus últimos dias, meses, anos, o Senhor não me viu enganando ninguém, o Senhor não me viu defraudando ninguém, o Senhor não me viu roubando, matando, o Senhor não me viu nos mínimos detalhes fazendo coisas horríveis. E tendo em vista o que já foi dito aqui, este homem chamou o povo à adoração, tirou os ídolos e chamou o povo para buscar ao Senhor. Aquele que ora tem crédito, aquele que ora tem reservas com o Pai. Como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de reservas? Você está orando? Você está meditando? Você está conversando com o Senhor? Há tempo em que vamos desejar, ou muitos vão desejar, mas não terão essa oportunidade. Você tem a oportunidade. Hoje, aqui e agora, recomece. Ou continue. Ou Gabriel, nos últimos anos eu não tenho reserva alguma. É tempo. É tempo de orar. É tempo de reservar-se com o Senhor. Porque dias difíceis virão, em que você vai poder dizer: não tenho neles contentamento, mas o Senhor te dá a chance de ser tudo diferente, porque as tuas atitudes de hoje ecoarão pela eternidade. Um dia o acusador vai se apresentar diante de Deus e dizer: deixa-me matá-lo, porque ele pecou e o salário do pecado é a morte. Mas Jesus vai olhar para você e dizer: eu morri por ele, o meu sangue está sobre ele, eu morri na cruz. Aí Deus vai dizer: sim, aceito a moção do advogado, está livre da sentença de morte, porque ele correu diante de Deus, correu diante do advogado. O advogado das causas perdidas está aqui. Parece perdido, parece o impossível, mas Deus está aqui. E nós podemos ver que ele orou, buscou ao Senhor, se entregou, e diante dos meus questionamentos foi essa a conclusão: só faz isso quem tem crédito com o Senhor. Só faz isso quem tem costume, intimidade. Quando eu tenho intimidade com alguém, eu chegando e conversando e falando e pedindo. Mas quando eu não tenho intimidade, eu: ajuda aí, fala com ele, me apresenta um momento. Não é assim? Nós vemos na Santa Ceia, na Bíblia, na última ceia, Jesus diz: alguém vai me trair. E os discípulos não estavam próximos de Jesus. Mas Pedro olha para João, que estava do lado, que tinha mais intimidade, e diz: olha, fala com ele, pergunta quem foi.
E João diz que perguntou. E Jesus diz: aquele que eu der o pão molhado, esse será o traidor. Às vezes a gente precisa de intermediador, alguém que seja o mediador da conversa. Mas deixa eu te dizer, o véu está rasgado. Você não precisa de mediador para se encontrar com Jesus. Ele é o próprio mediador entre os homens e Deus o Pai. Você precisa ter coragem de conversar, de orar. Tem gente que diz que a oração só faz sentido quando está chorando, quando está pranteando. Mas me responda, você conversa com a sua mãe chorando sempre? Com seu pai chorando sempre? Com sua esposa, com seu esposo chorando sempre? Não. Você conversa independente do assunto. Você só inicia a conversa. Então Ezequias tinha intimidade, então fala com o Senhor. Ele ora, ele chora, ele se volta para Deus. Ele não saiu escancarando em redes sociais: eu vou morrer, o dia está difícil. Outrora no Facebook tinha hashtag se sentindo meio triste, né? A gente ria dessas hashtags. Mas esse não é o tempo de colocar hashtags. Esse é o tempo de recorrer ao Senhor. Ligação direta, conectado com o Mestre. Então nós podemos extrair uma outra lição desses versículos. Antes de correr para pessoas, aprenda a virar-se o rosto para Deus. Alguém pode dizer: ele está com a cara na parede, ninguém vai responder ali. É porque ele não precisa de coisas ou situações humanas. Ele precisa de algo espiritual. O que os olhos não veem, o coração dele estava revelando a Deus. O que ninguém estava vendo, ele em coração, em sinceridade, estava como um livro aberto diante de Deus. Eu fiz, eu falei, eu anunciei, eu me arrependi, eu me prostrei, eu te servi, chamei o povo e agora eu estou aqui prestes a morrer. Chorou amargamente. Um Deus que ouve e muda sentenças. É o terceiro ponto para o versículo 4 e o versículo 5. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Tem gente que diz só. Poder respirar sem equipamentos é uma alegria incrível para quem estava sufocado. Poder se alimentar sem a ajuda de alguém é uma alegria incrível para quem hoje pode fazê-lo. Poder se alimentar sem a cooperação de sonda é uma ajuda inimaginável para quem pode fazer sozinho. Muitas das vezes a gente só é grato porque passou por momentos difíceis, momentos terríveis. Já houve dias que eu disse: Deus, eu queria comer aquele pão duro que painho trazia da padaria. Aqui, meu pai trabalhou aqui, foi padeiro aí, foi ajudante de padeiro, e trazia os pães numa sacola de pano lá para casa, e muitas das vezes quando bebia, perdia o pão e ainda voltava para pedir mais, voltava agora numa sacola de nylon, levando os pães duros para casa. E manhã fazia torrada, a gente se alegrava porque era um banquete. Mas teve dias que não teve o pão. Não teve o pão, que painho caiu bebo por cima no meio do caminho, mesmo assim a gente comeu. Não foi o diabo que amassou não, foi painho. Então nós precisamos entender que só somos gratos de verdade quando passamos por esse momento, por esses dias difíceis, complicados. Deus ouviu a oração, Deus viu as lágrimas, Deus acrescentou dias. Sabe o que significa? Deus viu as suas lágrimas, Deus viu o seu choro. Quando ninguém viu,
quando estava doendo o corpo, doendo a alma, você dizendo: Deus, eu não tenho forças nem sequer para orar como se deve, eu não tenho forças nem sequer para ler a Bíblia como um cristão de verdade faz. O Senhor viu as tuas lágrimas, ouviu o gemido da tua alma, quando você abriu a boca e disse: Deus, é tempo de morrer assim mesmo. Será que vai ser realmente o fim? Deus viu, Deus vê, Deus ouve. E Ele não só se contenta em ouvir, em ver, Ele assiste, Ele se faz presente, Ele visita, Ele ampara, Ele consola, Ele muda. Ele está te vendo. Mais uma lição a ser extraída: o mesmo Deus que permite a crise é o Deus que pode reescrever a história. O mesmo Deus que permite a aprovação é aquele que está disposto, ansioso para te aprovar. Diga assim para quem está do seu lado: quanto tempo dura a aprovação? Pergunte, na verdade, quanto tempo dura a aprovação? Responda para ele agora: o tempo de aprendizado. O povo no Egito passou 40 anos. Foi geração morrendo, foi geração sendo desfalecida por cobra, por má vontade, por adorar outros deuses. E Deus ali, fazendo coisas incríveis, mirabolantes, coisas impossíveis. E o povo lá, adorando a outros deuses no caminho, atribuindo a benfeitoria de Deus a outros deuses, obras feitas por mãos humanas. E aí nós vemos a graça do Senhor, Ele ainda assim ajudando. Vai lá. E muitas das vezes, quando a gente vê a sentença ou a opção escrita no texto dizendo: por amor ao meu nome, e às vezes a gente pensa: por amor ao meu nome. Foi não, viu? Foi pelo nome dele. O nome dele é tão grande, tão santo, tão justo, que ele não ousa perder para que o nome dele seja manchado. Se ele prometeu, ele está disposto a fazer. Ele vai preparar caminhos para que seja concretizado. Às vezes você quer a promessa, mas não quer aquele que prometeu. Então Ele permite dias difíceis, enfermidade, desemprego, escassez. Aí vem a dependência: deixa eu correr para Jesus, deixa eu correr para Ele. Aí começa a lembrar: Ele foi quem prometeu, Ele foi quem realizou a promessa, Ele pode cumprir. Aí você começa a dizer: a minha dependência é dEle, eu não vou mais escolher a minha vontade, agora é a dEle, agora é a dEle, agora é a dEle. Só quem crê, diga assim: agora é a vontade dEle. Glória a Deus. Nós vemos o quarto ponto, um sinal que confirma o milagre. Do 6 ao 7 que diz: e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. Era o maior inimigo da época. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Deixa eu dizer o seguinte a você que está me ouvindo. Muito obrigado, minha irmã. Com esse versículo 6, você recebe uma parte da promessa. Aquele que deseja matar, Deus vai te defender dele. Aquele que deseja te aniquilar, acabar com os teus sonhos e planejamentos, acabar com os sonhos da tua mãe e do teu pai, o Senhor vai te proteger deles. Esse era o maior inimigo da nação, do povo de Deus naquele momento. E Deus está dizendo: eu vou proteger deles. Vocês não têm exército, vocês não têm povo, vocês não têm como vencer. E futuramente nós vamos ver que mesmo depois de receber a cura, chega o rei da Síria, cerca o povo, começa a afrontar. E Ezequias só dizendo: vai gente, vai orando, vai adorando, manda umas pratas para ele, manda ouro.
Manda mais, manda comida. Depois o povo da Síria entra dentro da nação, com linguagem em hebraico para todos entenderem, hebraico aramaico, dizendo: olha, Ezequias não pode livrar vocês. O exército de vocês é muito pequeno, não pode livrar. Vocês não podem vencer, a cidade está cercada. Então não vão poder vencer. Então o que é que vão fazer vocês? Porque nem o próprio Deus pode livrar vocês. O Deus de vocês não pode livrar. A Ezequias, depois disso, sobe novamente ao templo. Senhor, aqui está a carta que foi lida. Aqui está a carta que foi lida diante do povo. Enquanto o problema era comigo, eu ajudei. Enquanto era com o povo, a gente resolveu. Mas agora é contigo. Agora está te desafiando, Deus. Então ele coloca a carta diante ao seu. Eliane Oliveira canta. E a carta foi subindo aos céus. Não precisava ela subir, Deus estava vendo. Naquela noite, um anjo do Senhor invadiu o arraial dos assírios e 185 mil soldados assírios morreram. Numa noite, o anjo do Senhor. Na teologia nós entendemos que a expressão, quando está em maiúsculo, nos dá a entender que é uma teofania. O próprio Deus age em favor. O próprio Jesus se faz carne, entra no meio da guerra e guerreia pelo seu povo. Aí você pode dizer: eu não sou ninguém, eu não estou valendo nada, e o Deus vai agir por mim. Ele vai interferir na minha guerra, na minha batalha, desde que você ofereça a adoração correta, desde que você haja da maneira sincera. E muitas das vezes nem precisa, porque Ele é tão bom que age com graça, misericórdia, um favor imerecido. E alguém diz: olha para aí, é o bicho ruim, mas o Senhor está ajudando. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus que está visitando, que está fazendo, que está auxiliando, que pode amparar. Só pode ser Deus que está cuidando de você todos esses anos. Só pode ser Deus e mais ninguém. Nós vemos que esse povo que estava disposto a enfrentar foi aniquilado pelo povo de Deus, pelo Senhor Jesus. Versículo 7: isto será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra. O Senhor protegeu naquele momento, e no futuro, quando veio acontecer a possível guerra, foi o Senhor quem pelejou. Versículo 8: eis que farei a sombra dos graus do relógio de Acais retroceder 10 graus, pelo que já tinha andado o curso normal, o curso comum do relógio. Hoje, nós podemos alterar um relógio analógico, um digital. Nós temos esta oportunidade. No celular a gente briga ali, mas consegue também. Nós conseguimos alterar o horário do veículo, do carro. Mas um horário que precisava das numerações, uma seta para cima, onde onde a terra fazia o seu rumo, o seu curso normal, e eles verem que era meio-dia, e de repente o Senhor atrasara ali a sombra daquele relógio, talvez para 11 horas e 50 minutos, só o Senhor para fazer aquilo. Ninguém podia fazer. Deus atrasou, e por incrível que pareça, não só nessa ocasião, como na batalha de Moisés com o povo de Deus ali, onde Josué orou, pediu, e na expressão bíblica Deus fez parar o sol. E pela ciência a terra está atrasada. Não sei se, somando os 2 atrasos, os 2 graus, mas o Senhor atrasou. O Senhor atrasou o translado, a idade, o tempo, porque Ele é o dono do tempo. Muitas das vezes nos preocupamos: Deus não vai dar tempo, Deus não vai dar certo, não tem tempo, não vai ter hora, não vai ter momento. Nós nos preocupamos
com o Cronos, o tempo de acesso ao homem, e mesmo assim não poderemos interferir neles de forma veemente, mas o Senhor, o dono do Kairos, o dono que passeia tanto no Cronos quanto no Kairos, Ele que passeia no tempo, que é atemporal, Ele está hoje aqui. Talvez limitaram os seus dias, tentaram abreviar, talvez estavam trabalhando contra ti, planejaram no mundo espiritual algo, mas o Senhor Jesus, Ele rompe barreiras, Ele rompe barreiras. Há algum tempo, Deus nos preparava, e tínhamos avisos de que havia tramitações do mundo espiritual, feitiçaria contra nós, e pensávamos, meu Deus, o que é que vamos fazer a não ser orar? A preocupação vem, mas precisamos entender quem nós somos. Somos filhos de Deus, então entrega tudo a Deus. Somos servos do Senhor, então entrega tudo ao Senhor. Somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus, então é bom entender que já tem uma herança, que já tem algo preparado. Então, recentemente, o nosso pastor aqui pregou, e eu dizia, Deus, depois que a gente se torna pai, a gente fica tanto corajoso quanto temeroso. A gente se preocupa com os filhos, com a família, a gente fica pensativo, meu Deus, e agora? Você tem ao mesmo tempo uma coragem de fazer alguma coisa, como se preocupa. E o pastor anunciou aqui a vontade de Deus. E eu fiquei, meu Deus do céu. O Senhor responde nos mínimos detalhes. O Senhor age em favor do seu povo. O Senhor está dentro do tempo do homem, e no teu tempo o Senhor passeia, e ninguém há que possa fazer escapar das tuas mãos definitivamente. Agindo o Senhor, quem impedirá? E nós vemos que depois de Ezequias ver essas situações, ele começa a louvar ao Senhor. Ele começa a trazer uma gratidão a Deus, do versículo 9 ao versículo 22. Convido os irmãos aqui a louvarem, para a gente ter um tempinho. Já podem vir. Nós vemos Ezequias trazer um cântico de louvor ao Senhor. Ele trazer adoração, gratidão, porque na terra dos viventes ele estava prestes a morrer. Na terra dos bons ele estava sendo considerado mau e estava prestes a morrer. Porque muitos entendiam, só morria cedo os maus, só morria cedo aqueles que não faziam vontade de Deus. Mas aquele que fazia a vontade de Deus, aquele que estava orando, trazendo benefício para a igreja, para o povo de Deus, iria morrer. Imagine, aquele que está com Deus, ele passa por provações, por crises. E aquele que não está com Deus, como é que ele vive? Onde está o teu coração agora? Ele está com Deus ou longe de Deus? Com Deus temos a certeza de que Ele traz a renovação para a cura. Ele traz a cura, Ele traz o fim da enfermidade, porque os historiadores não conseguem saber ao certo qual é a doença de Ezequias, mas que ele já havia gastado muito, já havia pesquisado e não estava encontrando a cura. Mas aqui no decorrer desses versículos vamos perceber que através do louvor ele encontra-se com o Senhor numa alma grata a Deus, e Deus opera tanto no físico quanto no espiritual. E vamos entender que a gratidão gerada por uma vida restaurada a Deus, ela continua a dar frutos, ela continua a alavancar pessoas e famílias. Você será grato,
Você vai experimentar uma alegria que jamais pensou em experimentar. Você vai viver dias diferentes. Há uma renovação do Espírito Santo, não só para o corpo, mas para a alma. Há uma renovação do Espírito Santo, não só para aquela enfermidade, mas para a alma. Ele quer renovar a tua alma, renovar as forças, renovar aquilo que se perdeu, trazer de volta e consertar a conexão que você perdeu com o Senhor. Pode vir, meus irmãos, podem vir. Convida a igreja de pé para você adorar ao Senhor, chamar Ele para perto e dizer: Deus, eu quero renovação. Por meio da gratidão, eu quero renovação do Senhor. Renova, Senhor, as forças de quem não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, a igreja fé. Pode cantar, a igreja pode louvar. De quem já cansou da peleja. Renova, Senhor, a esperança de quem espera e sua vez não chega. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, renova o mundo que está velho. Renova o velho que ainda é moço. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta. Ao começar em mim, renova, renova, Senhor, a alegria. Vai recebendo de Deus a renovação. Soldado que vai está ferido, o nome do Senhor e pedindo algo novo. Renova, vai Senhor, pedindo, vai sendo grato. De quem pensa está tudo perdido. Renova, Senhor, o amor do irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, renova, Senhor, nos tempos antigos. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, cante com a alma. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta. Ao começar em mim, renova. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua alma? O Espírito Santo está aqui para renovar. Você precisa hoje e agora, neste exato momento, dizer: Senhor, vem, Senhor. A última palavra é tua. A promessa é tua. O Senhor é o Deus. O Senhor quem prometeu. Tem promessas sendo renovadas, erros sendo perdoados. Ele está aqui para renovar a força. Ele está aqui para renovar o coração abatido. Ele está aqui para tirar a sentença de morte. Agora, renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai ter.
tocas agora, não sei se a minha alma suporta. Ao começar em mim, renova. Glória a Deus, aleluia. Podemos somente o teclado e somente esse último trecho. Renovação quero sentir, toda a igreja cantando. Vamos entoar o Senhor. Quem quer sentir renovação, Renovação canta. quero Quem sentir. quer sentir renovação, canta. Quando O tua mão me Espírito Santo tocar, está aqui. Ele então pode renovar. minha alma Cante, feliz cante. vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta. Ao começar em mim, Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode glorificar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Tem renovação descendo, glorifica ao Senhor. Tem milagre acontecendo, glorifica ao Senhor. Tem vitória chegando, glorifica ao Senhor. Por meio da adoração sincera, tem milagre descendo nesta casa. O Senhor, o Deus do exército, está guerreando por você. Tem sentença de morte sendo revogada hoje aqui. Tem sentença de morte sendo revogada hoje aqui. Diante das palavras aqui, a renovação começou a chegar. Cante ao Senhor um novo cântico. Ele põe em teus lábios uma renovação, novas línguas. Ele renova você, Ele renova você, Ele renova a tua alma, Ele renova o teu espírito. Tem renovação chegando. Tem renovação num livro da vida. Tem renovação pronta para acontecer no livro da vida. Festa preparada para acontecer nos céus. Vem para Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor agora. Diga a Ele: esta é a hora. Este é o momento, Senhor. Eu quero voltar para Jesus. Dê um passo à frente. Venha a este local. Venha aqui. Jesus está te chamando para entregar a vida a Ele. Renovação, uma vida nova. Ele quer renovar a tua alma, o teu espírito, a tua vida. A aparência de morte, o cheiro de morte está cessando e o Senhor está pronto a te salvar. Vem para Jesus, vem para Jesus. Meu pastor Rosivaldo pode vir. Antes, deixa eu perguntar duas coisas, fazer dois chamados. Você que estava realmente se sentindo muito fraco, pode vir à frente e receber uma oração. Nosso pastor vai orar. Você que estava pensando: Deus, esse ano foi tão ruim, foi tão difícil para mim, mas eu quero ser grato, porque até aqui me ajudou o Senhor, e eu quero entregar a minha vida em renovo ao Senhor. Segundo, farei algo que o Senhor me propôs. É somente uma oração que a igreja vai fazer. A decisão está com Ele. Eu disse que minha oração foi respondida. Aleluia, Jesus. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, e se Ele não vir, Senhor? Esse foi o motivo da minha oração essa semana. Esse foi o alvo das minhas orações. E o Senhor respondeu. Com poucos minutos de culto, vi Ele entrando. E eu disse: Senhor, e se Ele não quiser ir à frente? O Senhor disse: vai lá e chame. Pegue na mão. Ele não vai recusar, Ele vai. E aqui Ele vai receber uma oração. Se Ele desejar,
receberá o Senhor também hoje em seu coração. A minha missão está cumprida. A minha missão de hoje está feita. Deus abençoe. Você pode estender as mãos na direção. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, vivendo mais um milagre. Nós sabemos, ó Deus, aleluia. É a tua palavra que declara: o Senhor é quem redime a minha alma da sepultura. É o Senhor que fecha a cova e me resgata de dentro. Pai, o texto que o teu servo leu, quando fala da gratidão do rei, ele diz: o que faria eu morto na sepultura? Te louvaria o pó? Ele poderia fazer algo para o teu reino. Deus, eu conheço os poucos livramentos que eu ouvi do teu filho, mas eu sei que ele sabe quantas vezes o Senhor o escondeu, e eu sei que ele só está aqui rindo, fazendo as suas brincadeiras, porque o Senhor é o dono da vida dele. Porque tem gente na família que ainda ora, intercede e diz: eu ainda quero vê-lo bem. O teu filho fez o seu propósito, o Senhor colocou no coração dele vir, e nós, Deus, como cavalheiro, do mesmo jeito que o Senhor é, respeitamos a decisão, mas oramos como igreja e dizemos a Rony: sua vida é importante para o céu e para o reino dele aqui na terra. A decisão é sua e nós vamos respeitá-la, em nome santo de Jesus. Hoje, mais uma vez, o céu coloca diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Nós oramos como igreja, porque tudo que nós mais desejamos é exatamente o resgate desta vida, que fique registrado para a memória, no nome santo de Jesus. Quem concorda diz amém. Aleluias. Eu quero orar pela sua vida. Ao final do culto, o evangelista Gabriel vai descer e vai cumprimentar as pessoas. E eu sinto Deus presente nessa casa. E o evangelista Gabriel perguntou se alguém queria. Mas meu coração está fervilhando e eu vou perguntar uma única vez: tem mais alguém que de repente não teve a coragem de tomar a decisão? E não tome porque eu estou perguntando, tome porque o Espírito Santo está lhe dando uma chance. Tem alguém que queira aceitar ou voltar para Jesus? Se tiver, faz um sinal com a mão. Tem alguém? Fiz a minha parte. Gabriel, você pode ir lá para a rampa, por favor? Eu quero orar pela sua vida nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos todos juntos. Pai bondoso e amado, estamos diante da tua poderosa presença. Obrigado por ser o Deus desta casa. Obrigado porque o Senhor é o único que tem um trono, Pai, e Ele é teu nesse lugar. Leva-nos em paz, Pai, que o Senhor possa, Pai, recompensar com bênçãos celestiais todos aqueles que mesmo cansados, esgotados, vieram e receberam do Senhor. Obrigado por todos os aprovados no ano letivo. Obrigado pelas muitas portas abertas. Obrigado porque o Senhor tem feito o ano de 2025 um ano verdadeiramente de provisões e milagres. Coisas que só existiram nas nossas orações, conseguimos tocar, porque é isso que o Senhor faz.
Te damos graça pelas curas. Te damos graças por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Deus, por todo o recurso que os teus servos trouxeram a essa casa. E eles chegaram na mão de quem mais precisava. Obrigado pela ação social. Obrigado pelas vidas que o Senhor trouxe para um compromisso e uma aliança contigo esse ano. Nós te agradecemos por cada membro, congregado, diácono, diaconisa. Nós agradecemos. Foram quartas incríveis. Nós percebemos que a gratidão da tua igreja nos reaproxima de ti. A ingratidão, como foi pregado, nos faz dar as costas, mas a gratidão nos faz voltar e dizer: foi o Senhor de novo. Foi mais uma vez o Senhor. Foi mais uma vez o Senhor. Receba a gratidão da nossa vida e dessa igreja, no nome santo de Jesus. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino e Santo Espírito seja com você e toda a sua casa, desde agora e para todos sempre. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha, o que conheçam a ti.